Isso é importante. Eu queria hoje, esta noite, falar a palavra de Deus lá em 1 Samuel, capítulo 17. Acho que todos conhecem, né, essa passagem. E eu queria ler do versículo 8, a partir do versículo 8. Foi algo que Deus falou no meu coração, tá? E espero que aquilo que Ele falou no meu coração possa falar ao seu coração também. Que o propósito dele venha se cumprir. 1 Samuel 17, 8. Todos juntos, amém? Todos conectados? Então diz assim a palavra. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé. 8 filhos, nos dias de Saul. Era já velho, adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos um efa deste trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E a gritos chamavam à peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar a aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja.
Respondeu Davi: que fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar, e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. E levantou-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso, filisteu, será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja se reúne esta noite para ouvir a tua palavra, Senhor. E eu rogo, Pai, tem misericórdia da minha vida. E peço, ó Deus, que a tua palavra seja semeada num coração em que as pessoas possam ser edificadas, Pai. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos nessa história bem famosa, é uma história de uma batalha. E eu intitulei esta minha mensagem aqui, vencendo nossas batalhas, vencendo lutas. Eu acho que todos nós, né, de uma certa forma, de uma certa maneira, passamos por essa fase na vida. Quem é que nunca passou, né? Por luta, por dificuldade, por situação adversa. Mas eu acho interessante, o que eu quero basear esta minha mensagem, é que toda batalha, queridos, que enfrentamos, que todos nós já enfrentamos e iremos enfrentar, ela nos mostra claramente quem somos. E as batalhas que passamos pela vida, elas nos definem se somos corajosos, né, ou covardes. A gente nos conhece quando nós passamos por dificuldade. Porque é assim que nós somos testados por Deus. Eu não sei se vocês se lembram, mas na Bíblia fala que Moisés mandou 10 espias espiarem a terra de Canaã. 10 não, né? 12. Mas só que 10 ali, eles demonstraram que eram covardes. Covardes, pessoas que não tinham condições nenhuma de enfrentar dificuldades. E eu acho interessante que nós podemos observar que na vida desses 10 espias, os verdadeiros inimigos deles não eram as circunstâncias, não eram aqueles gigantes, mas era uma visão distorcida que eles tinham a respeito daquilo que eles eram. Eles tiveram medo, eles foram covardes. Eles olharam para aquele desafio, aquele problema que eles tinham que enfrentar, eles preferiram recuar do que agir. Então o problema não era aqueles gigantes ali, meus irmãos, eram eles, né? Então, meus irmãos, é bom nós analisarmos e entrarmos nessa conexão dessa mensagem e olhar para nós mesmos. Nenhuma pessoa jamais obteve grandes vitórias sem que antes tivesse que enfrentar grandes lutas. Tá? Nós só vamos adquirir grandes vitórias
se nós nos posicionarmos para lutar grandes lutas. Grandes vitoriosos, grandes lutas. Através de grandes lutas, nascem grandes homens, grandes mulheres, grandes vitoriosos. Então, meus irmãos, as lutas que enfrentamos frequentemente são instrumentos que Deus usa para nos moldar, para alcançarmos maiores alturas, maiores níveis, maiores atitudes, né, maior dependência. Nós crescemos como seres humanos, nós crescemos como pessoas. E não só apenas cristãos, mas pessoas também, pessoas fortes. Então, meus irmãos, eu não sei como é que você chegou aqui, esta noite. Não sei mesmo. Essa mensagem falou meu coração porque eu tenho enfrentado algumas lutas, algumas dificuldades. E antes de ministrar, Deus fala comigo, sempre assim. É sempre assim. Então eu queria que você pensasse, que tipo de luta que você está enfrentando aqui esta noite. Você chegou aqui enfrentando. E que você saia daqui, eu quero que você pense para que você, ao sair daqui, você possa fazer, ou então aprender, como deve lutar contra este desafio que você está enfrentando na sua vida. Eu queria relatar aqui, queridos, de acordo com o que nós lemos no texto, algumas características, né, de uma pessoa que é uma vencedora. E aqui fala de Davi. Aquela pessoa que lutou contra os desafios da vida. Porque eu quero que vocês entendam que essa luta entre Davi e Golias não foi a primeira, única luta de Davi. Isso aí foi uma passagem, um momento. Ele enfrentou antes e depois também. Então, queridos, primeira coisa que eu queria destacar aqui, que vencedores de batalhas não começam prontos, tá? Não começam prontos. Como nós estamos falando de Davi, vamos olhar para ele. Ele não nasceu um vencedor. Ele não se tornou vencedor de um dia para o outro. Então não se nasce uma pessoa preparada de imediato. A escola da vida ensina muito. A escola da vida de Davi ensinou muito Davi crescer como um homem guerreiro, um homem valente, um homem vencedor de batalha. Porque Davi, se nós olharmos para ele, ele foi testado, ele foi treinado, ele foi moldado, ele foi experimentado, ele foi usado de todas as formas. Ele passou por lutas e dificuldades. E através dessa situação em que ele passou na vida, isso o forjou para ser o que ele foi. Um grande homem. Um grande homem. Portanto, queridos, grandes vencedores passam por grandes lutas, amém? Isso faz parte. Tá, então, você que está passando por luta, meu irmão, não fique desanimado não, viu? Não desanime não. Luta faz parte. Luta faz parte. Nós podemos perceber que Davi lutou aí contra tudo e contra todos. Agora, uma coisa que eu acho bacana, que eu queria relatar aqui, foi a vida, sabe de quem? Não de Davi, mas foi do pai de Davi, Jessé. Porque Davi, ele tornou essa pessoa que ele foi, porque ele teve um pai que forjou esse homem. Eu fico olhando para Jessé. Jessé foi aquele grande agente de Deus na vida de Davi, para ele se tornar um grande vencedor. Porque eu vejo Davi, eu vejo Jessé, aquele pai não super protetor. Ele colocava o filho dele para ralar, meu irmão. Porque a grande lição, uma pessoa ela cresce na vida, é na escola da vida. E eu vejo Jessé desde pequeno mandando o seu filho, olha, vai lá e vai cuidar do meu rebanho. Então desde cedo ele já ensinou, Jessé já ensinou Davi a ser uma pessoa independente. Resolvendo os seus próprios problemas. Cuidando da sua vida. Cuidando das finanças. Cuidando das coisas. Se sustentando porque ele trabalhava. Com certeza,
Com certeza, para ele comer, ele tinha que trabalhar. Porque era assim, antigamente, na vida dos nossos antepassados. Eu lembro que minha mãe, aí ó, mas eu lembro da história da vida da minha mãe. Minha mãe teve 10 irmãos. Ela, com 4 anos de idade, foi morar na casa de uma pessoa e ela tinha que trabalhar, com 4 anos. E ela ganhava o dinheirinho dela, pegava o dinheiro, colocava lá na casa da mãe dela, da minha avó, para ajudar a sustentar aquela penca de filhos. E era assim, queridos. Ela me conta que ela passava roupa, não sei se eu já contei isso aqui na igreja, mas ela subia num tamboretezinho para passar roupa com aquele ferro de brasa. Esses jovens todos conhecem, amém, jovens? É bom vocês conhecerem. É bom vocês conhecerem. Então, com 4 anos de idade, jovens, avós de vocês, bisavó de vocês, tem uma história bacana para ensinar para vocês. E com certeza elas se tornaram mulheres fortes, pessoas independentes, porque elas tiveram pais que não super protegeu demais. Porque eu vejo que a superproteção nos tempos de hoje tem colocado uma mocidade fraca, frouxa, dependentes. E isso é terrível, queridos. Então, meus irmãos, a gente não começa, nenhum vencedor começa a ser vencedor de um dia para o outro, ele é treinado. Isso faz parte da vida. Faz parte. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui, que todo grande vencedor tem perspectivas diferentes na batalha. Isso é questão de visão, viu, irmãos? Aquele que vence, ele sempre olha diferente a forma de enfrentar os seus desafios. Achei interessante que Davi viu primeiro o seu potencial e depois ele viu o problema. Você sabe por que aquela turminha dele lá não fez nada, absolutamente nada? Porque primeiro eles viram o problema, para depois eles verem o potencial deles. Eles tinham potencial para enfrentar a batalha, mas só que eles ficaram perturbados, porque eles não tiveram a perspectiva, eles não tiveram visão. O exército de Saul, eles olharam para Golias, mas Davi só viu Deus, cara. Acho bacana demais a vida de Davi, o olhar de Davi. Davi era como águia, ele olhava por cima. Ele não via aquela multidão, muito menos aquele guerreiro. Ele sempre olhava para Deus. Meus irmãos, você sabe por que Davi ele tinha o olhar para Deus? Porque ele tinha uma vida com Deus. É perceptível isso. Todo vencedor que vence aquela batalha que é impossível, que a gente vê que é a intervenção de Deus, é porque tem vida com Deus. Ninguém vence por si só. Porque Davi, ele venceu porque ele era um cristão. Ele tinha uma vida com o Senhor. Ele sabia que Deus estava com ele sempre. Você já reparou que muitas vezes, diante das lutas, nós ficamos perturbados? Isso define a nossa vida para com Deus, irmãos. Achei interessante Jesus falar, não andeis ansiosos por coisa alguma. O que há de comer e de vestir. Essas mensagens, essas questões que são relatadas na Bíblia, elas nos falam claramente se nós temos vida com Deus ou não. Então, meus irmãos, os olhos que olham são comuns, mas os olhos que veem são raros. Questão de visão. Davi tinha uma vida com Deus e, portanto, o que ele olhava era só o quê? A presença de Deus na vida dele.
Que nós venhamos buscar a Deus como Davi buscava, queridos. A mensagem da palavra de Deus essa noite é que nós possamos ter a vida com Deus de acordo com a vida de Davi que ele tinha com o próprio Deus. Nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar essa intimidade. Nós precisamos crescer nessa intensidade de vida com Deus. Maturidade. Tempo. Investimento. Muitas coisas nós gastamos o nosso tempo, nós investimos em outras coisas. Quando nós esquecemos de Deus, você pode ter certeza que nós seremos pessoas derrotadas. Então, meus irmãos, é tempo de abrir os nossos olhos. Você sabe por quê, queridos? Porque os dias são tão difíceis, que os problemas estão consumindo as pessoas. Estão deteriorando o emocional das pessoas. Os problemas têm acabado com as famílias. Os problemas têm consumido o ser humano. E elas não estão sabendo como lidar com as dificuldades da vida. A receita está a palavra de Deus. A receita aqui para nós hoje é uma vida de um homem comum como nós, tinha com Deus e ele prevaleceu. E da mesma forma como Deus abençoou sobremaneira a vida desse homem, Ele tem o prazer de abençoar todos nós aqui. Que você creia nessa verdade. Terceira coisa, um vencedor não se importa e nem dá ouvidos aos críticos. Davi passou por 3 situações, irmãos. E tem certeza que a gente passa também. Com essas situações que ele passou. Davi, ele passou pelos Eliabes. Eliabes é o irmão de Davi. Se nós lembrarmos aqui, lemos aqui, Eliabe foi aquele que criticou Davi. Isso faz parte da família. A crítica familiar, ela machuca demais da conta. Todos nós. E isso muitas vezes nos impede a lutar as nossas guerras, as nossas batalhas. É muito difícil passar por isso. Porque geralmente quando nós estamos em meio às nossas famílias, aquilo que mais nós queremos ouvir é uma palavra de apoio, uma palavra de ânimo, mas não uma palavra de destruição. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Você que tem o seu esposo, seu irmão, você que convive aí no ambiente familiar, nós precisamos aprender a lidar com essas coisas. Porque nós temos um potencial muito grande de levantar uma pessoa, mas também de matar uma pessoa. No seu emocional, no seu coração. Então, meus irmãos, é tempo de motivar. É tempo de você estar lá na sua casa, motivando todos os seus filhos, motivando o seu cônjuge, motivando a todos que fazem parte do ambiente. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa, e ele estava falando da dificuldade que ele tinha, que ele estava a respeito da sua casa. E eu fui, a gente vai conversando, conversa vai, conversa vem, tal. E o problema na casa dele era tudo o quê? Relacionamento. Relacionamento. Onde não tem aquele ambiente de apoio. Aquele ambiente em que você se oferece.
aquele ambiente onde você passa um ânimo, um renovo para a pessoa. O que ele estava vivendo ali, só aquele ambiente de cobrança, de peso. Estava cheio de fiscal ali, mano, na casa dele. É fiscal trabalha desse jeito. Só cobrando. É diferente. Oferece a sua vida. Dá seu apoio. Motiva. Muda o seu semblante. Melhora o seu rosto, essa cara amarrada, essa cara fechada. Chega na sua casa sorrindo, estou contigo. Se você for para o buraco, eu vou também. Isso traz ânimo, queridos. E foi tudo aquilo que Davi passou, meus irmãos. Ele passou todo esse cenário, esse ambiente para tentar derrubá-lo. Ele passou por essa dificuldade. Ele só não passou pelos Eliabes, mas também pelos Saúls da vida. Saul é aquele tipo de gente que não acredita. A Bíblia fala, no versículo 33 aqui, porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. O que Saul fez com Davi aqui, meus irmãos? Não acreditou nele. Nós, meus irmãos, diante dos desafios da vida, eu tenho certeza absoluta que você vai passar por alguns Sauls aí. E eu só peço uma coisa para vocês, ignorem. Não deem ouvidos. Se eu desse ouvidos a algumas coisas que eu já ouvi nessa história da minha vida, certeza que eu não estaria aqui hoje, meu irmão. Você está doido? Eu já ouvi coisa demais. Então rejeita, meu irmão. Essas críticas, esses Sauls, eles têm que motivar você mais ainda. Para você acreditar em você mesmo que você pode. Que você é capaz. Que você é um vencedor. Você sabe por quê? Porque você tem um Senhor que está contigo. Nós somos diferentes. Nós somos separados. Eu acho interessante que a Bíblia fala que nós somos separados. Para o quê? Nós somos santos. Separados, santos. Mas nós só temos a condição de ser santo porque tem um Deus, Senhor, que é santo, Senhor dos senhores, todo-poderoso, que está conosco nos conduzindo. Então nós nunca estamos sozinhos. Então se alguém chegar diante de você e querer buzinar na sua cabeça, no seu coração, que você não vale nada, meus irmãos, você tem um Senhor. Você tem um Deus. Antes de ouvir a voz desse inimigo, que você sempre, todos os dias, ouça a voz do Senhor. Por que eu falo todos os dias? Porque muitas vezes nós esquecemos. E acabamos dando ouvido para esses Sauls, esses miseráveis. Você está rindo, né, irmão? Mas é verdade. Tem muita gente que cai por conta disso. Tem muitas pessoas que são desacreditadas por darem ouvidos aos seus críticos. Então isso tem que cair por terra. Outra fase, temos que passar pelos Golias. Então ele passou pelos Eliabe, Sauls e passou pelos Golias. Golias são aqueles que sempre vão o quê? Afrontar, meu irmão. Ele sempre vai te afrontar. Ele sempre vai tentar parar você. Ele sempre vai tentar colocar medo. Colocando no seu coração aquele medo mesmo de você não querer se dispor. É a voz do inimigo. E isso são estágios que sempre nós vamos passar até Deus voltar para nós. Até o Senhor nos chamar. Então, meus irmãos, é importante nós sabermos que Davi passou por situações adversas e nós também iremos passar. Isso é fato nas nossas vidas.
seguindo aqui a respeito de um grande vencedor. Um vencedor não se intimida pelo desafio. As grandes batalhas, irmãos, têm um grande potencial e habilidade de nos intimidar. Porque esses desafios, essas batalhas, elas sempre nos desafiam. Você sabe por quê? Porque elas sempre aparecem. Você reparou que a gente não tem sossego? Quem é comerciante aqui, quem é empresário, quem trabalha, com certeza todo dia tem um leão, meu irmão, para matar, para enfrentar. Não é fácil. E eles têm uma habilidade muito grande de nos intimidar. E a intimidação faz com que nós o quê? Ficamos parados. Sem disposição, desanimado. Muitas vezes essas situações nos derrotam psicologicamente. Ou você já ficou endividado, cara? Quem já ficou endividado aqui? Rapaz, esse trem não vai, não vence, você já viu? Ou negócio que demora, rapaz, acabar. E é fácil entrar. É rapidinho entrar, mas para sair é um problema, meu irmão. Mas aí você não pode sair, você não pode desanimar. Você não pode se intimidar por ela. Nós temos que ter essa capacidade no coração de entender que esse é o gigante que eu estou enfrentando. Essa miséria de dívida. Mas o Senhor, eu olhando para o Senhor, Ele vai dar o que para nós? A capacidade de enfrentar esse problema e vai nos dar aquela força interior que nós precisamos. Porque existem situações na vida que é só nós que iremos enfrentar. E ninguém poderá enfrentar por nós. E se você se intimidar por ela, você vai ser derrotado. Por que Davi não se intimidou? Olhando para o texto. Como eu já disse, Davi, ele tinha uma vida com Deus. Por ele ter uma vida com Deus, ele tinha confiança em Deus. Ele sabia que para vencer a sua luta, essa batalha, não era na força dele. Era Deus. Direcionando, abrindo portas, abençoando. Quebrando muralhas. Desamarrando uns trem que está amarrado. Trazendo cliente, né, irmão? Ele tinha vida com Deus, meu irmão. Ele não se intimidou por causa disso. Porque ele era tão íntimo de Deus, tão íntimo, tinha uma vida tão intensa com Deus, que Deus também tinha uma vida com ele, uma intensidade com ele. Ali existia uma conexão entre um e o outro. Existia uma intimidade. Versículo 47. Tremendo esse versículo. Diz o seguinte: saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Queridos, toda guerra que um cristão enfrenta, participa, está lá no meio, se você tem uma vida com Deus, não é você que vai guerrear. É o seu Deus que estará guerreando por você. Você crê nisso? Então vamos buscar essa vida com Deus, irmãos. Vamos buscar essa atitude. Vamos buscar essa identidade e essa vida, essa intensidade. Davi honrava a Deus e Deus honrava Davi. É sempre assim, irmãos. Quinto, um vencedor, ele sempre estará disposto para guerrear, para ganhar. Versículo 40 diz algo tremendo aqui também, queridos.
Versículo 40, a Bíblia fala: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão. E lançando mão na sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Meus irmãos, todo passo para resolver um problema, para lutar a sua batalha, é começar. Braço cruzado, meu irmão, não adianta não. Você só reclamar, meu irmão. Eu nunca vi Deus abençoar gente preguiçosa. Eu nunca vi Deus usar crente que fica só sentado. Como é que você quer que Deus use você? Como é que você quer que Deus prospere você se você não tem coragem de estudar e nem trabalhar? Achei interessante que na Bíblia aqui fala, lá no versículo 48, vamos passar para lá. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou. E deixando as suas fileiras, correu de encontro aos filisteus. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, dessas 5 ele escolheu uma. E com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. Meus irmãos, isso é tão tremendo, isso é tão maravilhoso, que eu vejo Davi aqui, ele não foi aquele cara que ele esperou pelo problema, mas ele foi até o problema. Ele correu para enfrentar o problema. Ele se armou, se preparou, ele viu qual era a dificuldade dele, mas em vez dele esperar, meu irmão, ele foi. Davi foi aquele homem que tinha ansiedade de resolver os seus problemas. Essa ansiedade aqui é uma ansiedade boa, meu irmão. Tá? Porque existe aquela ansiedade que destrói o ser humano. Mas não é essa aqui não, é a ansiedade boa. Aquela ansiedade de querer, de buscar, de vencer, de lutar, de se mover, de se despertar. É você chegar às 6 horas da manhã e, em vez de levantar preguiçoso, abrindo a porta, abrindo a boca, perdão, eu estou meio, né? Abrindo a boca, rapaz, levanta da cama, vai de joelho, ora. Sai da sua oração, vai para o chuveiro frio. E vai trabalhar, irmão. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Amém? Amém? Aê! É assim, irmão. Nós precisamos ter esse desejo, esse vigor, essa força. Desânimo, meu irmão, só vai levar você para o buraco. Agora, o ânimo, ele te leva para lugares mais altos. Quando a pessoa é animada, as coisas acontecem. Porque quando eu animo, Deus também anima, irmão. Ou você acha que não há uma conexão entre nós e Deus? Ah, queridos, existe uma vida. Se você desanimar, como é que Deus vai trabalhar vendo você desanimado ali? Imagine Deus. Agora, se você está animado, meu irmão, mesmo aquela draga danada, aquela peleja, aquela dificuldade, rapaz, Deus anima. Deus dá força. Deus dá coragem. Deus dá saúde. Deus trabalha no nosso interior, Ele começa a trabalhar no nosso emocional, na nossa mente, no nosso coração. Porque Ele tem prazer de nos abençoar. Ele usa essas pessoas comuns como nós somos, para sermos grandes vencedores. Assim como Davi fez. Seja proativo, tá? Seja proativo. Vamos ser diferente. Aqui não tem nada de triunfalismo, tá, queridos? Não tem.
Mas o meu coração está aqui para dizer para você ter coragem e otimismo. Porque nós temos um Senhor que guerreia por nós e quer o melhor para nós e quer nos abençoar. Esse é o nosso Deus. A sua postura, assim como Davi, pode animar a todos que estão em sua volta. Rapaz, eu acho interessante demais essa mensagem aqui. Cara, isso aqui é lindo, o que ele viveu, né? Depois que acabou, depois que ele matou esse Golias, esse gigante. Rapaz, você viu o ânimo que ele deu para aquele povo? Aquela multidão toda? Né? Aquele povo tudo medroso, rapaz. Tudo incrédulo. Eles encheram de Deus também, foram para a guerra. A Bíblia fala que depois que ele venceu o filisteu, o povo de Israel foi tudo ali, acabou com os filisteus. A vitória foi tremenda, meus irmãos. Você sair daqui com essa chama hoje, você vai impactar a todos que estiverem ao seu lado durante essa semana. Se essa palavra fazer sentido para a sua vida. Para concluir, Davi venceu esse gigante, mas em nome do Senhor. Davi não lutou estribado em sua própria força. Porque a vida de Davi nos mostra aonde Davi, ele ancorava a sua fé. Davi, depois da vitória, ele sempre dava toda a glória, toda a honra, toda a adoração ao nosso Senhor. Ele nunca colocou nele mérito próprio. Não existia soberba. A única hora que ele foi soberbo, cego, pobre, arrogante, ele pagou muito caro. Mas a Bíblia fala que ele se voltou. E tudo que ele possuía, tudo que ele ganhava, ele dava glória ao nosso Deus. Amém, igreja? Então vamos sair daqui hoje diferente como nós entramos, amém?